Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem está falando é a missionária Ayla Silva. Como vocês já devem saber, eu comecei a minha carreira missionária na Índia. Eu passei quase 17 anos na Índia, trabalhando com a missão Jocum. Eu trabalhei na Índia, no estado de Goa, e também fui responsável pelos trabalhos de Jocum, não somente no estado de Goa, mas também no estado de Maharashtra e Gujarat. Eram equipes muito grandes, né? Nós éramos mais de 300 obreiros nesses três estados, né? Juntando com as famílias, solteiros, e recebíamos um grande número de alunos nas escolas da Jocum a cada ano. Como começou a minha vida missionária? A minha vida missionária, ela começou com um chamado de Deus, né? Que é onde toda a vida missionária se inicia. Eu fui chamada por Deus para a obra missionária quando eu tinha 17 anos de idade. E o Senhor, de uma maneira milagrosa, usando o pastor Bastos e o pastor Bernardo, eles me ajudaram a ir para o seminário teológico em Pindamonhangaba. Eu completei o meu ensino, né, o meu estudo teológico no seminário em Pindamonhangaba, o Seminário das Assembleias de Deus, né, o IBAD. E depois de lá, eu também voltei para Fortaleza e trabalhei na igreja. Então, eu fui uma pessoa que fui sempre muito dedicada ao trabalho da igreja. Eu fui enviada para a Índia pelo Tempo Central, e com o apoio da igreja, a oração, né, e o envio dos pastores presidentes, que não somente pagaram todo o meu seminário teológico enquanto eu estava em Pindamonhangaba, os 4 anos, mas também fizeram uma declaração, né, um documento passado como advogado que a igreja iria me sustentar enquanto eu estivesse na Índia. E a igreja foi fiel a mim e me sustentou durante todos os anos, mais de 15 anos que eu passei na Índia. Em 2013 eu voltei da Índia para o Brasil. A minha mãe esteve doente e eu voltei para cuidar da minha mãe. Ela teve 2 AVCs e eu voltei para cuidar da minha mãe. Cuidei dela e depois recebi um convite do pastor Antônio José para trabalhar com ele na Escola de Liderança Cristã SLIC, e trabalhei com ele por 4 anos e meio. Durante esse período eu também aproveitei para me reciclar e fiz mais uma faculdade e fiz também uma pós-graduação. Durante o período que eu estava lá, eu me envolvi com a tradução da Bíblia em um projeto que a Wycliffe estava fazendo no Distrito Federal. Eu trabalhei nesse projeto por quase um ano, mais de um ano e 7 meses, quase 2 anos. E durante esse período que eu trabalhei nesse projeto de tradução da Bíblia, eu senti uma grande necessidade de aprender linguística. Eu fiz um curso de Jocum em linguística aplicada, que era para aprendizado de línguas, mas eu nunca tinha feito linguística no sentido de desenvolver línguas ágrafas ou línguas que não têm escrita. Então eu senti a grande necessidade pelas muitas línguas que existem aqui na Ásia que ainda não tem a Bíblia traduzida. E durante esse período de 1 ano e 7 meses que eu passei pensando nessas línguas. Então, eu terminei o meu período de trabalho com o pastor Antônio José e ele me abençoou, né? A igreja me enviou para a Tailândia, onde eu fiz o mestrado em linguística. E no meu terceiro ano, no início do meu terceiro ano, eu tive uma proposta para trabalhar com a tradução oral da Bíblia. Então, hoje eu trabalho como treinadora internacional de equipe de tradução oral da Bíblia. Essas línguas são línguas ágrafas, que ainda não tem nenhuma escrita, e nós traduzimos a Bíblia de Bíblias que já existem em áudio para novas Bíblias em áudio, onde a escrita não foi desenvolvida.
E qual é a vantagem dessa tradução oral da Bíblia? É que na tradução oral da Bíblia, a língua não precisa ser desenvolvida, o que gasta cerca de 5 a 7 anos para um linguista desenvolver a língua. Mas para ele fazer isso, ele tem que aprender a língua, o que gasta uns 4 anos para ele ter fluência completa para desenvolver essa língua. Então, antes de tradução da Bíblia, antes de traduzir a Bíblia, o linguista, o missionário, ele já passa 11 anos, 4 anos aprendendo, 5 a 7 anos para desenvolver a língua, né? A grafia, o alfabeto, os livros. E aí, então, ele ainda vai ter um período que ele vai ensinar o povo a ler e a escrever. Enquanto isso, ele já começa a fazer a tradução da Bíblia. O Novo Testamento demora uns 10 anos e o Antigo Testamento demora de 15 a 20 anos. Então, o trabalho de tradução escrita da Bíblia demora de cerca de 35 a 40, algumas vezes 50 e até 60 anos, como foi o caso da nossa Bíblia, a Almeida, né? A Bíblia Almeida que nós temos, ela demorou mais de 60 anos para ser completa. Então, nós pulamos todos esses processos linguísticos, né, de desenvolvimento da língua, e nós já vamos diretamente para a tradução da língua, aonde eu ensino princípios de tradução da Bíblia, que faz parte, né, do curso de linguística que eu fiz. Então, eu ensino os princípios de tradução da Bíblia para as equipes de tradução oral da Bíblia, que são equipes compostas de tradutores, de consultores, de exegetas, que são as pessoas que fazem o estudo das línguas originais da Bíblia, retotradutores, quando se precisa de uma tradução da língua materna para uma língua que o consultor ele possa fazer a avaliação da qualidade dessa tradução. Então, geralmente, um trabalho de tradução da Bíblia oral, ela tem cerca de entre 7 a 8 ou a 9 pessoas trabalhando em cada equipe de tradução oral da Bíblia. E eu faço o treinamento dessa equipe depois que ela já está montada, depois que ela já passou por 2 treinamentos, um para os tradutores aprenderem sobre a questão da oralidade, de contar, né, as histórias da Bíblia da maneira oral. Um outro é o treinamento dos exegetas, que fazem um treinamento bem intenso de princípios de tradução da Bíblia e exegese da Bíblia. E aí, então, depois tem o terceiro treinamento, que é o treinamento com o software que é usado para a tradução oral da Bíblia, chamado de Render, que foi desenvolvido pela organização que eu trabalho. E então eu faço geralmente o segundo e o terceiro treinamento. O primeiro treinamento é um treinamento de 15 dias e o segundo treinamento, um treinamento de 3 semanas. E geralmente quando eu termino o segundo treinamento de 3 semanas, é quando nós já estamos fazendo o lançamento daquele projeto de tradução, o início do projeto de tradução. Então é isso, meus queridos, o que eu faço. Trabalho hoje com a tradução oral da Bíblia nos países do sudoeste da Ásia, que vai do Mianmar até a Indonésia. São 10 países envolvidos e eu posso ser chamada para fazer o treinamento em qualquer um desses países. Então, desde que eu iniciei, no começo de 2022, até hoje, eu já ajudei a iniciar 7 projetos de tradução da Bíblia. E o meu desejo é que o Senhor Deus me use para que eu possa treinar bem mais equipes para que a palavra de Deus chegue a todos os povos na sua língua materna, a sua língua do coração. Deus abençoe a todos e um grande abraço.